Imagina você plantar, com fome, quando você pensa que vai colher, vem os teus inimigos e destrói tudo aquilo que você estava esperando. E hoje não é diferente. Quantas vezes você está plantando, guardando um dinheirinho, com suor, com sacrifício, vem o devorador, destrói o carro, faz o carro quebrar, faz a máquina quebrar, e lá vai o suor do teu trabalho, mas hoje Deus vai repreender essa fúria inimigo na tua vida. Em Salmos, capítulo 14, versículo 5, diz assim: olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Espada do Senhor e de Gideão. Queridos, tentar ser sucintos, porque o tempo nós corremos, mas o tempo não espera. O período de juízes, quando Deus governou a terra de Israel pelos juízes, durou 400 anos. 100 anos Israel enfrentou escravidão. 300 anos do governo de juízes. Israel, eles pecavam, o povo desviava e fazia aquilo que parecia mal aos olhos de Deus. Deus então os entregava na mão dos seus inimigos, que os oprimia até por quase 40 anos. Queridos, veja bem como como nós precisamos ter um coração, não um coração dúbio, que uma hora está na presença de Deus, outra hora se afastamos. Muitas vezes nós estamos sofrendo consequências porque viramos as costas para Deus, porque não agradamos aos seus olhos. A Bíblia diz que Israel, veja bem, desviava dos caminhos, virava as costas, se contaminava com os outros povos, pecava, fazia aquilo que era mal aos olhos de Deus, e por isso Deus permitia que o seu povo era entregue na mão dos seus inimigos. Para quê? Para que você fosse lapidado, fosse transformado. Amém? Israel, então, quando isso acontecia, Israel voltava a se arrepender, Tony. Se arrependia, clamava e o Senhor os livrava. Mas isso era um círculo vicioso, e até para a gente. Tem pessoas que pecam e pedem perdão. Peca e pede perdão, mas cuidado, esse círculo não pode ser contínuo. Uma hora Deus é misericórdia, mas uma hora Ele também se torna justiça. Então, ou você conserta as tuas veredas ou não. Amados, escuta bem. Nesse caso aqui, o povo estava debaixo de uma sura servidão de Midianita. Eles aravam a terra, semeavam, preparavam, lavravam, plantavam, e quando iam colher, os midianitas, os amalequitas e o povo árabe vinha com uma multidão como se fossem gafanhotos. Vinha e devorava todo o fruto da terra, todo o suor daquele povo. Isso não foi um dia, foram 7 anos consecutivos. Imagina você plantar, com fome, quando você pensa que vai colher, vem os teus inimigos e destrói tudo aquilo que você estava esperando. E hoje não é diferente. Quantas vezes você está plantando, guardando um dinheirinho, com suor, com sacrifício, vem o devorador, destrói o carro, faz o carro quebrar, faz a máquina quebrar, e lá vai o suor do teu trabalho, mas hoje Deus vai repreender essa fúria inimigo na tua vida. Querido, quantas pessoas poderiam estar na igreja hoje e não estão? Não é obrigado, porque Deus não quer você por obrigação, quer você por liberdade, por amor, com carinho. Mas nós temos que entender, queridos, em nome de Jesus Cristo. Escuta, o povo havia virado as costas para Deus. O povo plantava, semeava, e quando ia colher, lá vem os midianitas, os amalequitas, subiam contra eles, devoravam tudo como um bando de gafanhoto. Nesse período, Israel empobreceu e o povo ficou debilitado. Querido, eu estou falando com vidas. Se tem alguém aqui que estava empobrecendo, debilitado por causa da prova, Deus vai mudar a tua situação hoje. Deus que mudou Ramanácia lá na vida de Israel no passado é o mesmo Deus. Amados, só que acontecia uma coisa: esse povo agora empobrecido, o povo não tinha nem condição de reagir mais. Fizeram cavernas para esconder dos midianitas. O povo estava cansado, não tinha nem força para lutar. Quem sabe você se encontra numa prova tão árdua, entre anos, saindo, as coisas acontecem, você já está cansado, dizendo basta, se escondendo, mas hoje Deus te chama para fora, aleluia, amém? E arrependidos, eles clamavam o Senhor. E quando queriam um arrependimento sincero e profundo, Deus ouve e sempre escuta. Deus ouve e sempre levanta alguém. Diga para o teu irmão: Deus sempre levanta alguém.
Você acabou de ler aí, não precisa abrir em casa, você vê no versículo 8. Deus então, quando o povo estava empobrecido, padecendo a situação por 7 anos, Deus enviou um profeta para falar com o povo. Está no versículo 8, está escrito assim: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, como lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão. Ei, Deus enviou o profeta para animar o povo, para trazer esperança. Mas tem uma coisa, presta atenção aqui, que é muito importante. Deus então enviou o profeta para falar com o povo, mas o anjo do Senhor, a teofania, isso significa, quando o anjo do Senhor significa o próprio Deus desceu do céu, aleluia, veio, assentou-se embaixo de um carvalho para falar com Gideão. Queridos, presta bem atenção numa coisa: para o povo sofrido e oprimido, Deus enviou o profeta, mas para Gideão, Deus enviou o próprio Deus. Pastor, mas por que Deus faz acepção de pessoas? Por que essa diferença? Porque, escuta bem, para o povo Deus enviou o profeta, para Gideão Deus enviou o próprio Deus, pois quem tem chamado não precisa correr atrás de profeta. Quem tem chamado o próprio Deus fala. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia, xarabadarapia, erimiquiandaraias, tocomanária. Quem tem chamado, não precisa ir, olha para mim, para ver se é isso mesmo. Se Deus me chamou para força, se Deus... Ei, quem tem chamado não corre atrás do profeta, o próprio Deus fala. Amém, queridos? Deus ainda fala, igreja. Gideão, escuta bem, ele malhava o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Veja que tudo que era plantado, presta atenção aqui, eu vou correndo aqui, desculpa, de tudo que era plantado na terra, que o povo plantava e os midianitas levavam, Gideão escolheu salvar o trigo. Por quê? Veja bem, ele não salvou uvas que tinha, romãs que davam em abundância, figos, olivas, ele não escolheu salvar nenhuma dessas, mas ele escolheu salvar o trigo. Lamanaço, o que isso quer dizer, igreja? Que no meio do povo de Deus pode faltar uva, romãs, figos, olivas, só não pode faltar o trigo, porque o trigo sustenta o povo. Amém? Ajuda lá para mim. O trigo, irmão, Alamanassé, é a palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus, você pode exaltar. O trigo é pão, é alimento que alimenta. Ele escolheu salvar o trigo. E o que é que sustenta a igreja hoje? Com muito respeito, o que é que sustenta as igrejas hoje? Não é o show gospel, não é o cantor gospel, não é o jogo de luzes, não é o pregador famoso. O que sustenta a igreja é o trigo, ainda é a palavra. Você pode dar um glória a Deus? Gideão, ele salvou o trigo. Por quê, queridos? E outra coisa, onde é que ele estava preparando ou peneirando o trigo? Eles estavam preparando trigo no lagar. Lagar, queridos, não é lugar de malhar trigo. Lagar é onde os irmãos pisam a uva. É um lugar fechado onde se pisa a uva, amém? Tira o suco, ou tira o vinho, alamassuri me queve, amém? Ele estava ali, não era o lugar apropriado. Mas por que Gideão, para salvar o trigo, ele em vez de malhar na eira, ele foi malhar num lagar, num lugar que não era próprio para isso? Por que será que Gideão fez isso? Porque na obra, irmãos, presta bem atenção, Gideão salvou o trigo. O lagar não é lugar de malhar o trigo, mas de pisar uvas. Então por que o lagar, queridos? Porque na obra você não pode ficar parado, estagnado. Tem que trabalhar com o que você tem. Era a única coisa que ele tinha. O que ele tinha era ali. Então ele aproveitou aquele momento. E tem pessoas que estão esperando a oportunidade. Meu irmão, está parado esperando. Meu amado, está na hora de você reagir. Está na hora de você preparar e operar com aquilo que Deus tem lhe dado na mão. Você tem como testificar. Vai tomar ônibus, testemunha, leva os folhetos para evangelizar. Usa aquilo que Deus tem te dado.